Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem daquele pacote do YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e ajuda a gente com o engajamento. Pedir pra galera também não esquecer do outro pacote do YouTube que é fundamental, que é o seu like, o seu hype, perdão. Quando você deixa um hype, você distribui o conteúdo do Resenha a outros tricolores, ou seja, você possibilita que tricolores, novos tricolores, conheçam o trabalho do Resenha. Então é muito importante o seu hype, não esqueça desse pacote youtubístico aí, valeu? Galera, vamos embora falar aqui sobre uma primeira notícia de hoje, que é o caso Wagner, né? O Resenha já tinha trazido aqui para todo mundo, né, a informação de que, por pressão do próprio técnico Luiz Ubeldia e também da diretoria do Fluminense, o Wagner, e não só o Wagner, né, todos os garotos que estavam lá em Xerém e que não seriam aproveitados, deveriam procurar outros clubes e deveriam ser informados disso, que deveriam procurar outros clubes, porque não teriam chances no Fluminense. O jornalista Paulo Brito trouxe mais detalhes da saída do Wagner do Fluminense, tá? Pro time árabe. Aí vem falando aqui, ó, que o afastamento do jogador durante o Campeonato Carioca surpreendeu muita gente, enquanto alguns atribuíam a decisão a questões técnicas, outros simplesmente não conseguiam encontrar uma explicação. O estopim ocorreu quando, no decorrer da temporada, Martinelli e Lúcio Acosta se lesionaram. Em uma das partidas, a comissão técnica optou por relacionar 6 zagueiros e 4 laterais, sem levar nenhum meia, mesmo com Wagner à disposição. A informação de bastidor é que a decisão partiu exclusivamente da diretoria, tá, gente? E vem falando aqui que, diante desse cenário, quando o Sheik, responsável por representar o time do Emirados Árabes, demonstrou interesse no jogador, ele realizou uma chamada com Wagner e seus familiares. O salário e as condições apresentadas foram considerados bastante satisfatórios. O jogador acertou sua transferência, vem falando por último que após mais de uma década no Fluminense, clube que defendeu desde os 9 anos de idade, Wagner agora tentará escrever um novo capítulo em sua carreira. A gratidão pelo período vivido permanece, mas também fica a convicção de que sua continuidade se prolongou por tempo demais, diante de pouca confiança recebida por parte dos responsáveis pelo futebol da base e pelo departamento profissional tricolor. Ele vem falando aqui coisas muito, que tu vê que são coisas muito pessoais, envolvendo o jogador, inclusive insatisfações da própria família, né? E informação de que, na verdade, não era o Zubeldia que não relacionava, e sim a diretoria do Fluminense, que parece que tinha uma certa influência na escolha ou não da permanência do atleta no Fluminense. Enfim, é difícil saber. O que eu trouxe para vocês aqui com exclusividade, coisa de 15 dias atrás, se eu não estou enganado, foi 15 ou 20 dias atrás, um dia antes, na verdade, do Wagner ser anunciado como saindo do Fluminense. Foi menos tempo, né? Ele saiu, então, acho que uma semana atrás. Então foi isso. Foi com um dia antes eu dei a informação de que o Zubeldia pressionava para que jogadores profissionais que estavam sem chances fossem negociados. E aí ele saiu. Então, tem muito a ver com o que eu falei lá atrás também. Galera, Canóbio vai receber férias até 10 de julho, isso mesmo. O jogador que estava disputando a Copa do Mundo pelo Uruguai não vai voltar direto para o Rio de Janeiro. Ele vai para um período de férias, já que não teve férias, né? O jogador que estava com a seleção uruguaia acabou não tendo férias e, por conta disso, o clube resolveu dar a ele aí um tempo maior de férias para poder se recuperar e depois voltar melhor para o Fluminense. Então, o jogador, né, o caso Canóbio, ele vai ficar até o dia 10 e se reapresenta ao Fluminense no dia 11. Continuando as informações do Fluminense, essa não muito legal, né? Vamos falar sobre Vitor Eudes, matéria aqui do GE, traz uma informação hoje bombástica aí. E triste, né? Vai dar tudo certo, mas, pô, o cara tava na fase de treinamento para as competições. Tá aí, ó, Vitor Eudes do Fluminense é internado e ficará afastado por tempo indeterminado. A matéria diz que o goleiro do Fluminense, ele teve uma meningocefalite diagnosticada. Isso é meningite, tá, gente? É a meningite. Famosa meningite. Ele está internado sob os cuidados médicos, desculpa. Ele foi retirado do CT, das últimas atividades do CT, e segundo apurou o GE, essa meningocefalite ela não é contagiosa, tá vendo aqui? Ela não é contagiosa
Enfim, a famosa eu já tive meningite e quando criança o meu não foi aquela forma mais grave, né? Que é a acho que é o meningo C, né? Que é a mais grave. Enfim, é, e assim, infelizmente o garoto teve isso, mas espero que ele se recupere, né? E consiga aí voltar o quanto antes. É uma doença perigosa, infecciosa e perigosa, e tem que descobrir qual é o vírus que está causando isso daí para que ele possa tratar. Eu perdi um amigo com meningo A, né? Eu tive a meningo A, né? Agora que eu lembrei. Então, assim, é uma doença muito cruel, muito perigosa. Tem que ser tratada porque ela tem risco para a vida, sim, tá bom? Então, torcer para que o Vitor Hugo se recupere o quanto antes e volte, tá bem hospitalizado, com bons médicos, está estável, né? Ele vinha sentindo um pouco de dor de cabeça. O que não pode é deixar. Se ficar deixando o vírus lá no corpo sem combater, aí pode dar um problema sério e a pessoa vira até a óbito. Mas no caso dele, não. No caso dele, ele tratou, a parada parece que tá tudo certo, não tá dando nenhum problema mais grave, então isso é que importa. Galera, o jornalista José Ilan trouxe a informação hoje, mais uma informação sobre Facundo Bernal. Segundo o Ilan, o jogador, inclusive, já está com malas prontas para a Espanha. Ele quer jogar na Espanha, segundo o Ilan trouxe, e ele, inclusive, já está correndo atrás dessa parte de mudança, né? Isso não quer dizer que o jogador está negociado, segundo o jornalista. O jogador disse ao clube que quer ser negociado e falou para o empresário que a preferência dele é a Espanha. O Fluminense tenta fazer, segundo o jornalista, uma composição ali para ganhar um pouco mais, né? O Fluminense está pegando 60% da venda, caso confirme. Então o Fluminense está tentando algo em torno de 70%, 75% dessa venda futura. Lembrando que o Fluminense contratou o jogador por 3 milhões de dólares e agora estaria vendendo o jogador aí por um pouco mais do que isso daí, 10 milhões. O Fluminense teria para ele, se hoje ele vendesse o atleta, considerando os 60%, 30 milhões de reais. Lembrando que o Fluminense pagou 20 milhões de reais, seria um lucro de apenas 10 milhões, um lucro não tão bom assim porque se espera de um jogador como Facundo Bernal. Então, tudo indica que o jogador deve sair, mas o Fluminense tenta aí melhorar a sua situação nessa negociação. E para fechar o Resenha Expresso de hoje, a gente traz aqui uma matéria do Pedro Brandão, do Lance, ele falando aí sobre a janela do Fluminense. Vamos dar uma olhada aqui. Segundo Pedro Brandão, né, além de Bernal, Canóbio e Freitas, que estão entre os nomes mais aquecidos do mercado, o Fluminense ele vai se comportar na janela com a questão da meta ousada que ele tem. O clube entende que está perto de títulos, vai priorizar o lado esportivo nesse ano. Por isso, propostas, ele bota entre aspas, mais ou menos, não devem ser aceitas só pelo caixa. Até o momento, somente Nino está no radar. O clube espera o desfecho do jogador na busca por um clube na Europa. Novos nomes vão surgir à medida que o elenco necessitar de reposições para eventuais vendas. A gente falou sobre isso aqui. Basicamente, a matéria do Pedro aqui, ela não acrescenta tanta coisa, né? Essa aqui é a verdade, né? Como todo mundo sabe, Canóbio, Freitas e o Bernal são jogadores que poderiam vir a ser negociados. O Fluminense esperava, inclusive, boas propostas por eles. Mas o Fluminense não vai vender jogador para preço de banana, porque o Fluminense quer ser campeão e entende que esses jogadores são importantes. O Freitas, eu acho que qualquer 5 milhões que aparecesse deveria vender, porque o Freitas sair é reforço. Mas parece que os caras não entendem isso, pensam diferente de mim. Tirando o Freitas, as outras negociações tudo bem. E aquilo que eu tinha trazido também como exclusividade no canal há pelo menos 10 dias atrás, que eu falei, olha, o Fluminense não vai contratar ninguém se não sair ninguém. Tá aí, né? O que tá acontecendo está se confirmando. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express, pintando notícias do Fluminense. A gente volta na programação. Fique ligado, o Resenha tem muitos shorts aí, muitos vídeos acontecendo com informações também relacionadas ao Fluminense, também relacionadas à Copa do Mundo. A gente trouxe aí algumas informações. Queria também aproveitar que o Resenha Express tem uma audiência legal para comunicar a vocês, eu comuniquei isso também em postagem no YouTube, que a gente não vai conseguir continuar com os reacts dos jogos do Brasil. A gente vai fazer pós-jogo. Então, terminou o jogo do Brasil segunda-feira, né? Vocês vêm para cá logo após o jogo e assistem nosso pós-jogo, a nossa análise do que aconteceu no jogo Brasil e Japão, tá? Então a gente vai estar aqui para analisar esse jogo, o resultado do jogo, mas a gente não vai fazer react. Ah, Quintela, por que eu gosto do react? Pô, sei, assim, a gente estava dando o nosso melhor. Só que assim, a estrutura aqui, a gente não conseguiu chegar num nível de estrutura
que permitisse que o React fosse feito com um delay menor, né? Com uma estrutura de delay menor. O delay está muito grande, então não está legal. A audiência, por sua vez, também caiu por conta disso, né? O pessoal até gosta da narração e dos comentários, mas eles não querem ficar tão atrasados, e a gente percebeu isso. Então a gente não pode fazer um conteúdo, porque hoje o canal é um canal profissional. Então a gente não pode se dar o luxo de fazer um conteúdo com tanto tempo despendido nesse conteúdo, 3 horas e meia quase de conteúdo, para dar uma audiência baixa. Então tempo pra gente faz diferença financeiramente pro canal, então por isso a gente tá abortando aí temporariamente os reacts, e a gente vai estar aqui no pós-jogo do Jogo do Brasil e Japão. Tá bom, galera? Forte abraço a todo mundo aí, valeu!